Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula do PET volume 7, conforme descrito, né, para os alunos do terceiro ano. Nesta semana 1, o pessoal do terceiro ano irá trabalhar com a continuidade de reações químicas voltadas para compostos orgânicos. Então, vou mostrar para vocês aqui onde encontrar o conteúdo, tá? Vou posicionar no sumário e vou indicar diretamente qual o conteúdo de química. Pois bem, como parte integrante do quarto item do sumário, né, nós temos aqui a química iniciando na página 41, tá? E a divisão das semanas, semana 1, 2, 3 e 4, tá certo? Essa semana nós vamos trabalhar a semana 1, as reações de oxirredução em compostos orgânicos. Pois bem, eu preciso que vocês compreendam no decorrer do conteúdo as reações de oxidação e as reações de redução, que juntando essas duas palavras, né, associando as duas, formam o termo oxirredução. Pois bem, nós vamos trabalhar com a intenção de compreender elementos químicos que fazem parte dos compostos orgânicos que podem perder elétrons e elementos químicos que podem receber elétrons. Aquele que perde é, de certa forma, o elemento químico que sofre oxidação. Se ele perde elétrons, ele perde para alguém que recebe, e esse que recebe é o que sofre redução. Então, eu vou posicionar para vocês aqui no conteúdo, tá, de química da semana 1. Só um minutinho, se eu não estou enganado, é aqui, tá? Química do terceiro ano, certo? Essa química do terceiro ano nós temos aqui o conteúdo indicado e, de certa forma, vocês vão olhar primeiramente para o quadro temático da semana 1. O quadro temático ainda é química orgânica, nós vamos trabalhar com as reações de oxirredução em compostos orgânicos e essas reações de oxirredução são importantes para entender alguns compostos orgânicos utilizados pela indústria. Então, a oxirredução é o foco dessa semana 1. Vinculado ao termo oxirredução, nós precisamos entender o termo NOx, o termo de transferência de elétrons, tá? Avaliar compostos que contêm carbono e, de certa forma, perceber que nesses compostos nós temos algumas funções orgânicas, como o álcool, como hidrocarboneto, alcano, alcene, alcino, entre outros, como ácido carboxílico, aldeído. E perceber que todos esses elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, entre outros, são ligados por meio de ligações químicas, tá? Ligação química do estilo covalente, ok? Mas cabe a nós lembrarmos aqui quais são os elementos químicos trabalhados dentro da química orgânica. O carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Por outro lado, nós temos outros elementos químicos que acompanham esse grupo. Nós temos elementos químicos como o flúor, cloro, bromo, iodo, entre outros. Porém, nós devemos destacar nesse estudo os 5 principais, melhor, os 6 principais, além dos demais que foram citados, ok? Então, vamos considerar para esse estudo, tá, esse grupo que foi separado, o grupo que foi circulado e o grupo dos elementos químicos como flúor, cloro, bromo e iodo, entre outros. Pois bem, eu vou apresentar para vocês onde é que se encontra o tema principal, tá? O que vocês precisam fazer leitura inicialmente desses 2 primeiros parágrafos, tá? Porque eles nos trazem a continuidade do estudo de algumas reações de química orgânica, nesse caso de oxirredução,
ok? Que tem uma grande importância tanto biológica quanto industrial. Por isso é importante nós revisarmos conceitos que foram trabalhados lá no primeiro colegial e também no segundo, como oxidação e redução, vinculado à transferência de elétrons e entendimento de número de oxidação. Então eu tenho que entender basicamente 3 itens importantes para compreender as reações de oxirredução, ok? Nós dividiremos essas reações de oxirredução durante as próximas semanas do PET 7. Portanto, nós vamos trabalhar com os conceitos básicos nessa semana 1, depois na semana 2 com alcenos, na semana 3 com alcinos e na semana 4 uma reação denominada de ozonólise. Nesse caso, tem como ator principal o composto químico O3, denominado de ozônio. Ok? Cabe lembrar que alcenos e alcinos são hidrocarbonetos insaturados, onde possui uma dupla ligação ou uma tripla ligação. Então essa é a separação básica das semanas do PET 7, ok? Então vamos lá. Pessoal, para iniciar o conteúdo, eu faço a sugestão de vocês fazerem a leitura desse texto aqui, que fala sobre colorir e descolorir cabelos, que é uma ação, de certa forma, de rotina, principalmente pelas pessoas do gênero feminino, que utilizam, por exemplo, a água oxigenada, que é denominado de peróxido de hidrogênio, para descolorir cabelos do braço ou mesmo da cabeça, né? O cabelo, para torná-lo, por exemplo, um pouco mais claro. Esse texto ele descreve a atuação dos conceitos de oxidação, tá? E dos conceitos de redução. Aí, de certa forma, nós temos a inserção do peróxido de hidrogênio na mudança da coloração, a perda do pigmento do cabelo, o pigmento natural, e a sua transformação em uma cor diferente do natural. Então, cabe a nós lembrarmos que o uso de água oxigenada ou peróxido de hidrogênio torna o cabelo oxigenado. Então, nesse texto aqui, vocês vão fazer a leitura inicial para compreender o que se trata esse processo, porque teremos algumas questões mais adiante para trabalhar em cima desse texto. Eles vão pedir volta ao texto da semana 1 para responder algumas perguntas, ok? Bom, neste caso aqui, o nosso enfoque são nos conceitos básicos para compreender o que é uma reação de oxirredução em compostos orgânicos, tá? Então eu tenho que trabalhar com vocês noções básicas do tipo, o que é uma oxidação? Que é o processo de perda de elétrons. O que é uma redução? Aquele que perde para alguém. Esse que ganha elétrons, sofre redução. E nisso eu tenho aqui um exemplo que pode representar oxidação e pode representar redução. A oxidação é aquele processo onde um determinado elemento A, por atuação de alguém, que eu chamo de elemento B, perde um elétron existente para esse elemento B. O elemento A é o sódio, o elemento B é o cloro. Esse processo aqui, que é uma reação química, permite a formação do que a gente chama de sal de cozinha, né? O sal comum ou cloreto de sódio. Pois bem, o cloreto de sódio só é formado porque há um processo chamado oxidação, onde o sódio perde um elétron. Ele perde, esse elétron sai dele. Se sai dele, sai para alguém. Esse alguém é o receptor de elétrons. O receptor de elétrons, nesse caso, é o cloro. Essas bolinhas que estão ao redor dele aqui indicam a quantidade de elétrons que o mesmo possui. São 7 elétrons até então. O elétron do sódio é transferido para o cloro. Então, nesse processo, o cloro ganha um elétron. Logo,
O processo de ganho de elétron é chamado de redução. Quem sofre redução? Cloro. Quem sofre oxidação? Sódio. Quem perde elétrons aumenta o número de oxidação dele, passando a positivo. Quem ganha elétrons diminui o número de oxidação, passando a negativo. Então veja bem, perda de elétrons aumenta o nó. O termo aumento quer dizer que o elemento químico, o símbolo dele, irá com sinal positivo. Ganho de elétrons configura em diminuir o nó. Então quer dizer que o número de oxidação dele vai acompanhado do sinal negativo. Então eu tenho que aprender a separar que elementos sofrem oxidação, que elementos sofrem redução. Na próxima página eu vou indicar para vocês uma sequência que ajuda vocês a resolverem os exercícios desta semana. Mas eu quero que vocês fiquem de olho em algumas regras básicas para que a gente possa encontrar esse número de oxidação, que é abreviado por nó. Ok? Então vamos lá. O número de oxidação, então, do elemento é a carga elétrica que ele adquire quando realiza essa transformação de perda ou de ganho. Então, o número de oxidação, por exemplo, do sódio, aqui, eu não tenho nada escrito em cima, então o nó dele é zero. Se ele tem um número de oxidação positivo, então o número de oxidação dele é mais 1, ou 1 mais, correto? No caso do cloro, que se encontra aqui, no caso do cloro, que se encontra nessa posição. Deixa eu apagar ele aqui. Vou colocar ele um pouquinho aqui acima. Vou colocar aqui, ó. Cloro. Não tem sinal nem positivo nem negativo, então o número de oxidação é igual a zero. Agora, esse outro cloro, Cl menos, então menos 1. Tá? Vamos posicionar corretamente o número de oxidação dos elementos aqui. Mais 1 para sódio, menos 1 para cloro. Esse é o número de oxidação dele, dependendo do processo que ele, como que eu posso dizer, que ele recebe de ganho ou de perda de elétrons, ok? Então vamos lá. Então veja bem, eu tenho que trazer para vocês que existe uma forma de você apontar o processo de oxidação e redução. Eu tenho aqui uma espécie de uma regrinha, onde o meu ponto zero significa número de oxidação igual a zero. NOx positivo, NOx negativo. Do zero para o lado positivo, qual é o processo predominante? Oxidação. Por quê? Porque a partir de zero para o lado positivo, indica perda de elétrons. Já ao contrário, sinal negativo, significa que sofreu redução. Então, há um ganho de elétrons. Então, o número de oxidação pode variar conforme essa reguinha, de 0 até mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, ou de menos 1 a menos 7. Professor, mas como que eu vou saber isso? Pois bem, eu vou estipular aqui para vocês algumas regrinhas básicas, tá? Como lembrete. Hidrogênio, por exemplo, o número de oxidação dele, mais 1. Sódio, por exemplo, número de oxidação, mais 1. Outros elementos possíveis, como por exemplo o cálcio, número de oxidação dele, mais 2. O que isso significa? Que o elemento hidrogênio, sódio e cálcio, por exemplo, consegue perder uma certa quantidade de elétrons, 1 ou 2. Se eu posicionar aqui, por exemplo, o alumínio, 3+, qual que é o número de oxidação do mesmo? Mais 3. Correto?
Então eu tenho que saber olhar para uma tabela periódica ou para o elemento e identificar o seu número de oxidação. No caso aqui do HCl, o número de oxidação do hidrogênio, mais 1, e o número de oxidação do cloro, menos 1. Quando eu pego esses números de oxidação de cada um deles e faço o seguinte, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, vou colocar aqui embaixo. Quando eu faço isso, HCl mais 1, menos 1. Quando eu pego esses valores de número de oxidação e somo os dois, o resultado é igual a quanto? A 0. Por que é igual a 0? Porque quando nós escrevemos a fórmula HCl, não vai nem em sinal positivo nem em sinal negativo. Ele é um composto eletricamente neutro em termos de número de oxidação. Por quê? Porque o hidrogênio, ele perde um elétron. E ele perde para alguém que recebe esse elétron. Então, dentro de um composto, eu posso ter o que sofreu oxidação e o que sofreu redução. Aquele que transferiu o elétron para quem? Então, eu tenho que perceber que há possibilidade de verificar desta maneira. Tá? Então, veja bem. Quais as regrinhas básicas que nós vamos observar para saber o número de oxidação, seja do hidrogênio, seja do cloro? E lembrando que esse número de oxidação, basicamente, para alguns elementos, são fixos. Tá? Primeira coisa, íon simples. Primeira regrinha. O número de oxidação é a carga do elétron. Que íons simples são esses? Vou dar o exemplo. Ferro 3+. Qual que é o número de oxidação dele? Mais 3. O2-. Qual que é o número de oxidação dele? Menos 2. F-. Qual que é o número de oxidação dele? Menos 1. É de acordo com o sinal que está do lado do elemento. Agora, nos compostos moleculares, a carga elétrica do átomo iria adquirir se houvesse ruptura. Tá? É o caso do HCl. Mais 1. Então o outro tem que ser menos 1. Para quê? Para que o composto seja eletricamente neutro. Substâncias simples, que é no caso a terceira regrinha. Essas substâncias simples são compostos formados pelo mesmo elemento químico, como é o caso do O2, é o caso do N2, do F2, Cl2, entre outros. Eu não tenho um elemento químico diferente de oxigênio, então o número de oxidação dele será 0. Isso ocorre, pessoal, aqui, ó, nesse exemplo. Olha só, carbono N, que é o número de átomos de carbono na forma sólida. Só tem um átomo de carbono. Qual que é o número de oxidação dele? 0. 2NH2. Esse 2 é o número de H2. H2 é formado apenas pelo elemento hidrogênio. Então, logo, o número de oxidação dele é o quê? 0. Correto? Pois bem, do outro lado, eu tenho o produto da reação. Carbono H4. Hidrogênio com 4 átomos. Eu tenho, nesse caso, para o hidrogênio, a possibilidade dele perder 1. Mas como eu tenho 4 átomos, o total que ele vai perder é 4 vezes 1, mais 4. Tem que perder 4 elétrons. Para ele ser um composto, o CH4, de carga 0, aqui no carbono tem que ser menos 4. Então eu descubro o NOx do carbono e do hidrogênio dessa maneira. Olha só. Carbono, carga 0, NOx 0, passou a carbono com carga menos 4. Isso daqui significa que de 0 a menos 4, o composto sofreu o quê? Redução. Ganhou carga negativa. Agora, de hidrogênio H2, carga 0, para
carga mais 1, ele perdeu elétron. Se perdeu elétron, houve uma oxidação. Correto? Redução e oxidação. Alguém perde e alguém ganha. Essas são regras básicas que nós vamos usar no decorrer das semanas 2, 3 e 4. O que nós precisamos, de certa forma, utilizar aqui, pessoal, são algumas regras para resolver esses exercícios. Eu vou dar um resuminho básico para vocês aqui, ó. Elementos que se encontram lá na coluna 1A, vocês vão usar a tabela periódica para isso. Eles têm número de oxidação em torno de mais 1. Elementos da coluna 2A, o NOx dele, mais 2. Elementos da coluna 3A, o número de oxidação dele, mais 3. Elementos da 4A, que é o caso do carbono, pode ter de menos 4 até mais 4. Ele pode tanto perder quanto ganhar elétrons nessa faixa toda. Já de 1A, 2A e 3A apenas perdem essa quantidade. Então eles sofrem oxidação. Elementos como, por exemplo, oxigênio. Naturalmente o número de oxidação dele é de ganho de 2 elétrons, menos 2. O caso do flúor, bromo, iodo e cloro, que estão na família 7A, o número de oxidação dele é menos 1. Então eu vou usar essas informações para resolver alguns exercícios que se encontram aqui. Eu vou fazer para vocês aproximadamente os 3 primeiros exercícios, pessoal. Tá? Pretendo fazer os 3 primeiros exercícios para vocês aplicarem essas regrinhas aqui. Primeira coisa, calcule o número de oxidação do carbono. Isso é o que pede o exercício 1, em cada uma dessas letras. Então eu vou fazer a letra A. CH3Br. Certo? Primeira coisa, vou olhar na tabelinha aqui e vou procurar o elemento Br, menos 1. Eu venho aqui embaixo, vou mudar até a cor e escrevo menos 1. O hidrogênio está encontrado na coluna 1A. Ele não pertence, ele está posicionado. O número de oxidação dele, mais 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, mais 1. Agora, me diz uma coisa, quantos hidrogênios eu tenho? São 3. Então, eu pego 3 vezes mais 1. Por quê? Porque cada hidrogênio perde um elétron. Então, se eu tenho 3 hidrogênios, são 3 elétrons perdidos. Então, mais 3. Esse menos 1 do bromo eu desço para a linha de baixo, para raciocinar que esse composto, aqui no finalzinho dele, não tem nenhuma carga. Então, ele é um composto neutro. Assim, eu consigo descobrir qual que é o número de oxidação do carbono que vem aqui. 3 menos 1, 2 positivo. Se eu colocar o 2 positivo aqui, eu tenho, por exemplo, mais 2 mais 3, mais 5, menos 1, mais 4. Está errado. O que eu quero identificar é um número de oxidação no carbono, onde, somado, ele vai dar 0. Então, eu pego isso daqui, ó, menos 2, mais 3 e menos 1 tem que ser igual a 0. Menos 2 com menos 1, menos 3 com mais 3. Qual é o resultado aqui? 0 igual a 0. Então, qual que é o número de oxidação do carbono na letra A? Menos 2. Ok? Então, eu escrevo NOx do carbono, menos 2. Isso que vocês têm que fazer tanto na letra B quanto na letra C. Ok? Pois bem, agora eu vou passar para o exercício 2. O exercício 2
eu tenho composto A, composto 1, 2 e 3, no qual eu quero saber o número de oxidação do carbono de cada um. Primeira coisa, pessoal, identifica a fórmula molecular do composto, começando por carbono, colocando os outros elementos e as suas quantidades. Certo? Então vamos lá. Lembrem-se de olhar a tabelinha que foi posicionada ali em cima. Como eu já sei o número de oxidação de cor, procurando para o cloro, ele é menos 1. Ele recebe um elétron. Só que eu tenho 4 cloros. Então eu tenho que receber 4 elétrons. O CCl4 não tem um sinal positivo e negativo para representar a carga. Então isso indica que ele é um composto de carga zero. Só que para ser de carga zero, eu tenho que saber qual o NOx do carbono. Mais 4. Correto? Então, só de eu fazer esse exercício número 1 aqui, eu já elimino a letra A, a letra B, a letra D e a letra E. Agora, de todo jeito, eu vou fazer o exercício 2. H2CO. E vou fazer o número de oxidação do mesmo. Tá? Hidrogênio, mais 1, então tem mais 2. Oxigênio é menos 2. Professor, mas eu desço menos 2 para a linha de baixo. O composto tem que ser igual a zero. Mais 2 com menos 2 é igual a zero. Então, qual o NOx do carbono? Para permanecer igual a zero, tem que ser zero. Ok? A mesma coisa eu vou fazer agora aqui, pessoal. No H2CO2. Ok? Então vamos lá. Mais 1 do hidrogênio, são 2 hidrogênios, então é mais 2. Menos 2 do carbono, são 2, menos 2 do oxigênio, são 2 oxigênios, então é menos 4. Para dar zero aqui, o número de oxidação do carbono, mais 2. Mais 2 com mais 2, mais 4 com menos 4 igual a zero. Então isso confirma que o número de oxidação do carbono em ambas as situações são mais 4, 0 e mais 2. Mais 4, 0 e mais 2. Beleza? Então esses são os exercícios que eu gostaria que vocês refletissem para resolver tanto 3 quanto 4 e o exercício 5. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, eu indico para vocês assistirem essa videoaula aqui do professor Herbert Dantas, que fala mais ainda sobre o cálculo de número de oxidação dos compostos orgânicos. Ok, pessoal? Então essa é a nossa aula e vejo vocês na aula da semana que vem.